Quando você estiver escrevendo um roteiro ou romance, deve conhecer bem seus personagens para poder contar a história do ponto de vista de qualquer um deles. Heróis, vilões, comparsas, amantes, aliados, guardiões e coadjuvantes. Cada um é herói da própria história. É um bom exercício caminhar pela história ao menos uma vez na pele da sombra. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e ao Rabisco de Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Bom, esse é o livro que eu comecei a ler, enfim, em alguns livros eu fiz isso, né? Primeira leitura, coloquei a data aqui, dia 15/1/2018. E sim, eu levei quase 2 anos para ler este livro aqui. Eu comecei super entusiasmada, só que ali pela metade do livro eu fui perdendo a força um pouco, porque... Pela milésima vez eu tô falando isso só porque é resenha oficial aqui no canal. É um livro que, apesar de ter a coisa escritor e a gente pensa logo em romances e contos e novelas, sei lá, ele vai focar mais em roteiro de cinema mesmo. Então ele vai analisar milhares de filmes, dos quais eu vi pouquíssimos, ou talvez até nenhum. Não, vi alguns, tá? Mas aí eu fico, assim, ficou um pouco distante pra mim algumas análises que ele tava fazendo. E eu tava tentando entender, e dá pra entender, mas... não sei. Outra coisa, e eu vou reclamar sim, apesar de eu não ter separado nenhuma página pra isso, mas acabei de achar alguma aqui, é que tem algumas cenas de alguns filmes, mas são em preto e branco, e ok ser preto e branco, mas elas são muito escuras. Tem uma de Star Wars aqui, que, meu, tá simplesmente quase impossível, tá aqui, ó, de enxergar alguma coisa, é muito escuro, demais. Mas enfim, vamos à resenha que é o que interessa. O autor vai analisar dentro do livro a jornada do herói, que é uma coisa muito comum, é uma coisa que não só filmes de ação ou de fantasia necessariamente tem. Sei lá, Titanic vai ter isso, a história de um casamento vai ter isso, qualquer filme tem alguém que vai tentar amadurecer, ou enfim, se ele vai conseguir ou não outra história, mas vai tentar amadurecer através de coisas novas, através de um novo cenário, enfim. Mas ele vai levar a gente a pensar ao longo do livro que a jornada do herói não necessariamente é de um personagem fictício, senão a nossa própria também. E com isso que eu li lá no início de que às vezes é necessário vivenciar uma história através da sombra, que a gente já vai chegar ao que é esse arquétipo da sombra, eu fiquei pensando que ele vai dizer que a gente vive a jornada do herói, que nós somos o herói da nossa própria história, mas eu fiquei pensando, se a gente é o herói da nossa própria história, talvez a gente seja o vilão das histórias dos outros, assim, por algum momento a gente pode ter sido rude com alguém, né, a gente pode ter perdido a paciência, a gente pode ter, como é que eu posso dizer, prejudicado consciente ou inconscientemente, enfim. A questão é que a gente não pode só se ver como um mocinho sempre, né? Então essa coisa que ele vai abordar ao longo do livro de que os arquétipos não são papéis fixos, isso não é só em história, isso não funciona só na ficção, mas a gente mesmo, a gente vai pensar na gente num dia que a gente mandou super bem e no outro que nós não fomos tão bem assim, que a gente pode ter errado na história, a gente pode ter até mesmo tido um papel fundamentalmente negativo na história de alguém. E isso, sabe, mexeu um pouco comigo em relação a não só ver a gente como um herói que tá tentando ultrapassar limites o tempo todo, sabe? Entre outros arquétipos que o autor vai tratar. Então, justamente, o livro ele vai ser dividido em duas partes, na verdade. Na primeira parte, ele vai tratar dos arquétipos, né? Da definição de cada personagem dentro da história. Do herói, do vilão, do pícaro, do aliado, do mentor. Ele vai definir, a gente vai falar brevemente sobre isso. E na segunda parte, ele vai falar, então, dos estágios da jornada. Desde quando lá o protagonista tá no mundinho dele, quietinho, até a aventura chegar. Ele também vai ter alguns apêndices aqui na história, eu vou comentar brevemente os apêndices depois. E basicamente o livro é isso. Basicamente ele vai dizer que às vezes a gente pensa numa história como um círculo, não é? Mas na verdade a história seria mais como um losango, na verdade. Você vai ter certos pontos que precisam ser destacados. Apesar dela realmente ter um início, uma conclusão, mas você precisa ter pontos centrais onde há uma elevação de suspense, de alegria, de tristeza, enfim. E também há um decréscimo disso. Enfim, é a primeira coisa que eu acho que realmente vale a pena citar. Esse é um livro, né, na verdade, para quem tá escrevendo, ou quer começar a escrever, ou quer entender também sobre roteiros e próprio livro em si. Sei lá, se você tá escrevendo a sua história, tá com dificuldade de saber o que vai aonde, ou quem vai desenvolver qual papel, esse é um bom livro, eu acho que ajuda a destravar assim. Mas
Ele não é aquela coisa literária no sentido de crítica literária, esquece isso se você acha que esse livro vai tratar disso. Ele também vai fazer uma diferença em relação aos estágios da jornada no próprio livro, como ele esquematiza, e no Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Tipo, desse lado aqui, eu espero que minimamente dê pra vocês verem, desse lado aqui a gente vai ter então o Herói de Mil Faces com, como é que eu posso dizer, um estágio de jornada, um mapeamento de jornada muito mais longo, e aqui mais condensado, né, no A Jornada do Escritor, a mesma jornada, mas alguns pontos se ligam, né, tem uma unidade maior, então dá pra incorporar um no outro. Já em relação aos arquétipos, aos papéis que podem ser desenvolvidos numa história, ele vai dar uma certa base de como entender o seu personagem, né? Ele vai sempre definir os personagens em duas bases, né? Em duas temáticas, né? Já no campo, digamos assim, dramático, no papel da história mesmo, e também no papel psicológico que ele vai desenvolver ao longo da sua história, né? Da sua narrativa. A questão psicológica, ele vai dizer que cada arquétipo ele vai representar um lado do ser humano. Por exemplo, o sombra, o lado do vilão, vai representar mesmo o nosso lado mais negativo. Talvez, sei lá, o lado da inveja que o ser humano tem, né? O lado, talvez, da autodestruição. Então, de uma certa forma, os arquétipos espelham a psique completa. Ele vai demarcar o herói pra gente como aquele que necessariamente vai mais amadurecer ao longo da história, aquele que vai enfrentar mais provações, aquele que talvez conte com aliados para certas coisas, mas na hora H ele vai desenvolver o seu papel sozinho na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Vai também, como é que eu posso falar pra gente que a máscara do herói, ela pode ser compartilhada. E nessa hora eu lembrei muito do Sam e do Frodo em O Senhor dos Anéis, porque a gente tem basicamente o Frodo inteiro sofrendo na viagem, mas levando o anel. Mas ali perto mesmo, na hora de jogar, quem é que joga o anel? Ele também vai diferenciar heróis e anti-heróis, e que os anti-heróis não são necessariamente vilões. Ele vai explicar, vai fazer uma definição bacana, didática sobre isso. Vale a pena sempre a leitura de qualquer parte desse livro, é muito legal. Eu realmente, no meio do caminho, só peguei uma gastura dele, mas sem explicação nenhuma, pra falar a verdade. O próximo arquétipo que ele trata é o do mentor, né? Aquele que vai, então, ajudar o herói na sua caminhada. Mas ajudar em termos de ser superior, em certo sentido, ou dentro de uma área específica que o herói vai estar precisando. Ele quem vai doar, né, ao herói o que ele precisa. Pode ser algo físico, né? Sei lá, em termos de histórias de aventura, de fantasia, algum objeto mesmo, uma espada, uma capa, sei lá, algo assim. Pode ser um conselho, né? Pode ser alguém que tem mais experiência e vai dizer vá por aqui e não vá por ali, né? Ele vai dar presentes ao herói. Essa é a característica principal do mentor. E aí, dentro daquilo que eu falei, de cada arquétipo representar uma parte de nós mesmos, o mentor representaria, então, o autor vai dizer isso, né? O Deus dentro de nós, esse nosso próprio eu superior, que a gente pode se tornar se a gente seguir os conselhos que o mentor deu pra gente, não é? Ele também tem a função de falar coisas que mais lá pra frente a gente vai falar, falaram isso lá no início, mas sabe quando passa despercebido? Claro, enfim, de forma proposital. Lá no início é feito para que passe despercebido, mas quando chega lá no final a gente lembra do conceito que foi dado lá no início, de uma informação. Ele planta informações, esse é o papel do mentor também na jornada do herói. Inclusive ele vai dizer que o herói pode ter mais de um mentor. Eu fico pensando também naquelas histórias, né, em que o mentor, aquele grande, às vezes até figura paterna mesmo do herói, no final se mostra o vilão, ou então é corrompido, né? Não é necessariamente, eu acredito eu, que porque alguém é um mentor no início da história, que ele não está mais suscetível a erros, a fracassos, a quedas, a destruições. Ele vai falar também do Guardião do Limiar, né? Que é o que separa, às vezes, o herói de adentrar realmente numa aventura. Não necessariamente é alguém positivo, uma figura positiva dentro da história, mas pode ser só aquele que diz assim, talvez você não é digno, isso já é uma coisa negativa, né? Mas obviamente são figuras que podem se transformar também em aliados, em amigos que você vai precisar mais lá na frente. A gente sabe aquelas histórias em que, sei lá, o herói não se dá muito bem com aquela pessoa de cara e tipo, sei lá, se passa por alguma coisa mais lá na frente e aquele se torna o melhor amigo do personagem principal, aquele que vai dar a vida por ele. Mas no início os dois não se suportavam. Há N histórias assim. Vai ter também um camaleão, que é aquele personagem que tá sempre mudando, né?
ao longo do ponto de vista do herói, que a gente vai trazer mais mudanças, e não tem como não pensar, por exemplo, no Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito, porque, sério, ele fica fazendo voltas. No início da história ele é insuportável, depois a gente passa a ter pena dele, mas ainda assim ele parece ser uma pessoa insuportável, depois ele muda, fica bonzinho, e depois ele volta aparentemente a ser ignorante, e depois a gente, sabe, ele fica o tempo, é sério, o livro, o filme, a série inteira, o tempo todo mudando de máscara, né, pra gente, ou seja, pra Elizabeth. Também vai falar do Pícaro, né, que é aquele personagem com uma veia cômica mesmo, que pode, não só termos de rir, mas pode demonstrar, por exemplo, a hipocrisia de determinada situação, de determinado contexto, né. Não necessariamente ele vai ter um lado, sabe, não necessariamente o Pícaro vai ser o ajudante do herói, ou necessariamente ele tem que ser o ajudante do vilão, mas a gente tem as duas coisas. Eu tô lembrando, é sério, eu leio esses livros e eu tenho as minhas próprias comparações, né? Eu lia isso, sério, a única coisa que eu lembrava era de Power Rangers, acho que, não sei se o primeiro, mas quando tinha a Rita, e ela tinha lá um empregadinho meio que eu achava engraçado. O Alpha também, né, era meio engraçadinho, tipo, polos opostos, né? E ele vai falar de tantos outros arquétipos, papéis, funções dentro de uma história. Já na segunda parte, de novo, ele vai dar um mapeamento da nossa jornada, e eu usei muito do mapeamento, inclusive para analisar o último livro aqui no canal, que foi o Mágico de Oz. Vou deixar o cartão aqui em cima, no box e no cartão e no box de descrição. Foi muito útil, sabe, traz novos olhares para uma história que às vezes é um pouco batida e manjada, mas que é muito rica em interpretações. Eu trouxe uma entre milhares, então fique lá com o vídeo caso você queira. Mas eu vou repetir só algumas coisas que eu falei lá. Por exemplo, toda história, não necessariamente, né, mas vai ter essa ideia de alguém que está no mundo comum, né, no mundo onde já está tudo meio que certo ou resolvido, mas ela é atraída ao mundo especial ou ao mundo da aventura, né? Então, o que a gente gosta de ver é a pessoa indo do mundo comum ao especial. Não necessariamente ela volta para o mundo comum. Ela pode continuar no mundo especial, tendo aprendido certas lições ali, ou ela pode ir para um outro lugar. Enfim, essa coisa é mais flexível. Na verdade, a graça desse livro também é importante dizer. Esse livro ele não quer te dar uma regra onde o que você vai entender ou subentender é que todas as histórias são a mesma história. Na verdade, o que ele diz, e a base que ele dá pra gente, né, os conceitos e as definições que ele dá pra gente, é pra gente trabalhar, esticar, omitir, substituir, acrescentar. Então, não necessariamente toda história vai ter um pícaro, sabe? Não necessariamente toda história, sei lá, deixa eu pensar aqui em algo. Sabe, vai ter um mentor dúbio, talvez, mas você pode brincar com esse lado duplo ou bom de um mentor. Não necessariamente o mentor tem que ser uma pessoa 100% luz na nossa vida, mas é alguém que, seja aos trancos e barrancos, vai ajudar a gente. Falando nisso, eu lembrei agora disso, do Miyagi, né, do Karate Kid. Ele não é um mentor que você diz assim, nossa, sem defeitos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele é do bem. E essa passagem do mundo comum para o mundo especial, o autor aqui, o Christopher Vogler, vai dizer pra gente que é o chamado à aventura. É um chamado que pode ser recusado. E aí eu lembro do Bilbo recusando de primeira o convite do Gandalf para se juntar aos anões e ir lá atrás do ouro lá do dragão, lá da montanha. Enfim. Mas, de uma certa forma, a chamada fica. A chamada, como é que eu posso dizer, corrói, né? A desculpa que o Bilbo poderia ter. Mas é uma chamada que o autor também vai dar um outro capítulo aí, se eu não me engano, que é a recusa do chamado. E ele vai explicar, definir, enfim, exemplificar direitinho. A história pode ter mais de um chamado para a mesma aventura, pode ter outros chamados para uma aventura dentro de uma aventura, e eu acho que realmente o campo da fantasia faz isso brilhantemente, porque às vezes a gente acompanha 5, 6, quer dizer, eu não muito, mas enfim, alguns leitores acompanham 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 livros de uma série. Se for só um chamado da aventura que aconteceu lá no primeiro livro, esquece, acho que você não chega no terceiro, de tão chato que a história seria. É um chamado de uma aventura dentro, né, de outra aventura, e assim, né, a história segue. Na verdade, quanto mais a pessoa se recusa, mais a gente, às vezes, né, fica atraído a ver como é que essa desculpa vai ser anulada, como é que ele realmente vai ceder e descobrir que ele tem que partir nessa jornada do herói. É muito bacana, assim,
tenho algumas histórias favoritas, né? Algumas, por exemplo, eu acho que é o meu filme favorito, né? O Jason Bourne. A filme já começa pra gente, a Identidade Bourne já começa pra gente com ele na aventura, sabe? É uma subversão, assim, de tudo que a gente lê aqui. Porque a pessoa vai começar no mundo comum e, de repente, ela descobre que é filha de um deus. Enfim, algo assim. Sendo que em Jason Bourne, o cara já... o filme já começa com um cara no meio do mar, baleado, sendo resgatado por um barco. Ele, pra gente, do começo do filme, ele não teve nem sequer opção. Mas a gente vai vendo ao longo da... Eu considero quadrilogia. Tem gente que vai considerar pentalogia, né? Eu não considero o... Eu nem lembro o nome daquele... Legado, né? O Legado Bourne. Eu não considero aquele filme, então pra mim é só uma quadrilogia, com o último sendo Jason Bourne mesmo. Enfim, já estou loucubrando aqui. E às vezes, então, um herói, ele vai falar da passagem pelo primeiro limiar, né? Pela primeira porta de entrada na aventura, que pode ter outras portas para serem adentradas também. Mas o engraçado é que ele vai falar que às vezes o herói pode entrar muito confiante. Ele pode ter aquela expectativa do salto de fé. Sabe, não, eu vou entrar lá, eu vou roubar o ouro, eu vou fazer isso, vamos por aqui, vamos entrar naquela floresta, vamos lá, comitiva do anel, vamos lá, sociedade do anel, vamos lá. E de repente, quando você atravessa o primeiro limiar, aquele salto de fé, o autor transforma aqui em crise de fé. Aí de repente você, né, o protagonista da história, começa a pensar que já não é mais realmente o cara certo para aquela determinada situação. Ele talvez já pense em voltar, já pensa em ficar por ali mesmo. Então é legal ver que a confiança do herói, do protagonista, ela não tem que ser alta o tempo todo, né? É legal a gente ver essa humanização do herói, porque a gente também é assim, né? Entre altos e baixos. E por aí ele continua explorando, então, até o fim. Em relação aos apêndices, ele fala de 4 apêndices, que 2 eu não vi muita necessidade. Eu vou até lá ver os títulos de novo, só pra, enfim, que a coisa fique clara, assim. Eu lembro dos 2 que eu gostei, que o primeiro era sobre a polaridade de uma história, né? E o segundo sobre eu sempre esqueço a catarse, né? São essas 2 coisas, que são palavras boas. Ele vai explicar até mesmo a origem dessas palavras e por que é importante ter isso numa história, né? Principalmente na coisa da catarse, quando você se alivia, seja pelo riso ou seja pelo choro, quando há esse, sei lá, às vezes até super entendimento de algo, uma elevação momentânea. E a polaridade também, ele vai trazer alguns mapas de polaridade, inclusive. Mas aí também já há 2 apêndices que eu não achei tão interessantes. Que não, são 5 apêndices, na verdade, né? As histórias estão vivas, eu não lembro desse apêndice, não lembro o que foi que eu li, vou falar a verdade. Mas a sabedoria do corpo e confiança no caminho, eu não achei lá essas coisas, assim, né? A confiança no caminho, ele só vai dizer de uma vez que ele se perdeu numa floresta, em que ele realmente estava quase pra morrer, porque ele decidiu fazer uma caminhada lá, alguma coisa assim. Mas essa coisa de confiança no caminho, na jornada, né? O herói tem um caminho a chegar até o fim. A Dorothy tinha a estrada de tijolos amarelos que ela tinha que chegar até o fim. Por esse pensamento ele conseguiu se salvar, né, dessa quase morte que ele realmente teve. Enfim, é isso. É um livro muito bom, mas que realmente, assim, eu da metade pro filme me forcei a ler, porque senão eu estaria enrolando até 2050, com certeza. Eu espero daqui a alguns anos pegar esse livro de novo com mais calma e reler. Eu voltei a escrever esse ano de 2020, fazia muito tempo que eu não escrevia nada, absolutamente nada, e vai ser fundamental, sim. Uma dica que ele dá aqui, que eu quero dar pra vocês, que eu também quero aplicar, é colocar tanto os arquétipos quanto os estágios da jornada em flashcards, porque aí você pode... como é que eu posso... Não no papel, sabe? Tipo, aqui numa lista. Mas realmente em flashcards. Porque aí você pode movimentar. Você pode tirar... Não, eu acho que agora o encontro comentou vai ser aqui. Ou então, não. O primeiro confronto com o vilão vai ser, sei lá, talvez ainda no mundo comum. E depois ele identifica o próprio vilão no mundo especial. E você vai fazendo essa troca. Tanto em arquétipos, como, sei lá, agora ele se sente... indigno e por isso ele se junta ao vilão. E aí agora ele vai ser o vilão, o herói. Então isso é muito legal. Essa é uma dica, porque enquanto ele tava falando, eu tava pensando, não, vou colocar isso num papelzinho e vou ficar definindo. Mas quando ele falou isso, eu falei, sim, é muito melhor, porque você ganha mobilidade
né, para a sua história. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar a sua curtida. Se gostou muito desse vídeo, de algum outro, por favor, não esqueça de deixar a sua inscrição. Obrigado pela visita. Volte sempre.